Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Exercício. Eu sou o professor Tiago e hoje nós vamos falar sobre campo elétrico. É bem comum ser feita uma comparação com o campo gravitacional. Vamos pegar como exemplo o nosso planeta. O nosso planeta tem uma massa enorme e por isso ele cria um campo gravitacional e modifica o espaço físico em torno dela. Vamos pensar na seguinte situação. Suponha que a parte amarela é o corpo gravitacional da Terra. Vamos colocar um corpo fora desse campo. Com esse corpo não irá acontecer nada. Ele irá ficar parado. Agora, se colocarmos um corpo no campo gravitacional, se ele tem massa, ele será atraído pela Terra por uma força chamada de peso. Daí, podemos perceber também que quanto mais próximo da Terra, maior será o valor do campo gravitacional e quanto mais distante, menor será o valor do campo gravitacional. Para calcular o peso, usamos P igual a m vezes G, como visto nas leis de Newton, onde P é o peso, m é a massa e G é a gravidade. Vamos fazer agora uma comparação com o campo elétrico. Imagine agora uma carga positiva que chamaremos de Qzão, que produz um campo elétrico representado de amarelo na figura ao lado. Se dentro desse campo elétrico estiver uma carga negativa, ela será atraída pela força elétrica para o Qzão. Porém, se essa carga for positiva, ela será repelida por uma força de repulsão. Logo, a força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. As fórmulas de peso e de força elétrica são parecidas. Enquanto a fórmula do peso é massa vezes a gravidade, a fórmula da força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. Vamos fazer alguns exemplos agora. Para isso, eu vou mudar a tela para que eu possa te explicar melhor. Então, vamos lá? Campo elétrico. Uma carga de prova é colocada no campo elétrico de Qzão, sabendo que Qzinho é igual a 5 coulombs e que a força é de 50 newtons. Determine o campo elétrico de Qzão. Vamos observar o que está acontecendo aqui. O Qzão ele tem uma carga positiva e o Qzinho ele tem uma carga positiva também. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer repulsão, não é isso? Essa carga aqui vai ser jogada lá para fora. Ela vai ser repelida. Bom, tranquilo até aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Nosso campo elétrico nada mais é do que a força dividido pela carga. Então, o nosso campo elétrico é igual a força, que é 50 newtons, dividido pela carga, que é 5 coulombs. O nosso campo elétrico é igual 50, não é isso? Dividido por 5 dá 10. E aí, newtons por coulomb. Pronto, essa daqui é a nossa resposta. Vale lembrar que o campo elétrico é dado em newtons por coulomb, a força é em newtons e a carga é em coulomb, certo? Então, beleza. Quero que vocês observem outras coisas. O nosso campo elétrico ele é dado por vetores. E por convenção, os cientistas determinaram que a carga positiva, os vetores deles são saindo da carga. Os cientistas se reuniram e decidiram que seria dessa forma. Então, a representação do vetor de uma carga positiva é ele saindo da carga. Enquanto para o negativo, o vetor é entrando na carga. Os vetores saem do positivo e morrem no negativo. Isso você tem que ter na sua cabeça para quando a gente for resolver algumas questões. Outra coisa que você tem que saber é que quando a gente tem uma carga positiva e uma negativa, os vetores vão agir da seguinte forma. Vão saindo da positiva e vão morrer lá na negativa. Eles vão lá para a carga negativa. Ele vai ser levado para a negativa. Então, os nossos vetores vão ser dessa forma quando nós tivermos carga positiva e negativa.
saindo do positivo em direção do negativo. Mas também temos a situação quando temos cargas iguais, ou seja, quando temos cargas as duas positivas, então elas vão acabar se repelindo, vão ser repelidas. E o que acontece? Continua saindo, os vetores estão saindo, mas não ocorre nunca a interseção dos vetores de uma carga com a outra. O que eu quero que você entenda é que você nunca vai encontrar uma carga positiva com vetores se cruzando. Isso daqui é impossível de acontecer. Isso daqui não existe, não pode acontecer. O máximo que pode acontecer é que elas se aproximem, cheguem bem perto uma da outra, mas elas não vão se tocar de maneira alguma. Bom, a diferença entre duas cargas positivas para as negativas é apenas o vetor. Enquanto que nos positivos os vetores estão saindo da carga positiva, no negativo os vetores estão entrando na carga. Então, só muda o sentido do vetor. Da mesma forma, eles não vão se cruzar, os vetores daqui, de jeito nenhum vão se cruzar, e vão trabalhar nesse sentido. Beleza? Vamos fazer agora alguns exemplos. Então, vamos ver o que o exemplo 2 nos diz. Um campo elétrico é 5 vezes 10 elevado a 500 newtons por coulomb. Determine a intensidade, a direção e o sentido da carga Qzinho colocada no ponto P. Então, está faltando aqui o P, vou botar o ponto P. Bom, vamos pensar então como resolver isso. Se a nossa carga vai ser colocada aqui, e eu posso ver que a minha carga é 2 microcoulomb, ou seja, ela é positiva, então essa carga aqui, positiva. Como o ponto P está apontando aqui a setinha para a direita, é porque este lado aqui tem uma carga aqui positiva. E vai ser levada para a direção das negativas, de acordo com o que a gente falou anteriormente. O que acontece? A minha carga ela é positiva, então ela tem que sair daqui e vai estar indo para aquela direção ali. Vai estar indo para a direção de lá. A partir disso daqui, eu já tenho sentido e a minha direção. Então já podemos até responder. A nossa direção é horizontal. Nosso sentido é da esquerda para a direita. Justamente porque ela é positiva, então ela vai sair daqui e vai em sentido a nossa direita. Beleza, mas falta agora a gente achar a intensidade. A intensidade é a nossa força. E a força basta pegar o campo elétrico vezes a carga. Então a nossa força é igual o campo elétrico, que é 5 vezes 10 elevado à quinta, vezes 2 microcoulomb. Então microcoulomb é 10 elevado a menos 6 coulomb. Daí nós vamos ter que F é igual a... Posso multiplicar aqui o 5 com o 2, 5 vezes 2 dá 10, vezes potência de base 10 aqui, Então, o que a gente faz com a potência de base 10? Mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Isso vai dar o seguinte, F é igual a 10 vezes 10 elevado a menos 1. 5 mais menos 6 dá menos 1. Então, a nossa força vai ser igual a... Como o expoente é negativo, a vírgula vai andar uma casa para a esquerda. Então, a nossa força é igual a 1 newton. E acabou-se a nossa história. Então, a força é igual a 1 newton. Vamos fazer mais um exemplo para que possa ficar mais fixado na nossa cabeça. Olha aqui o exemplo 3. Um campo elétrico é de 5 vezes 10 elevado à quinta newton coulomb. Determine a intensidade, direção e sentido da carga com menos 3 microcoulomb colocada no ponto P. Então, vou colocar aqui o ponto P. Bom, a ideia continua aqui sendo a mesma. Veja que a direção aqui do ponto P é da esquerda para a direita. Então, é porque aqui tem um campo positivo
e ele está seguindo para o campo negativo. Logo, vamos pegar a nossa carga e colocar aqui. Observe que a nossa carga agora é menos 3, a nossa carga ela é negativa. E o que acontece então com essa carga negativa? Bom, ela vai seguir na direção do positivo. Então, a nossa carga vai ficar nesse sentido aqui. Ó. Daí, nós já podemos ter já a nossa direção. Olha que ela continua sendo horizontal. E nós temos também o nosso sentido. Qual é o sentido aqui? Ó? Ele vai neste sentido, ou seja, da direita para a esquerda. E agora o que falta é a nossa força, né? A nossa intensidade. A nossa força é o campo elétrico vezes a carga. A força é, o nosso campo elétrico é 5 vezes 10 elevado à quinta, vezes a nossa carga, que é menos 3, que é 3 vezes 10 elevado a menos 6. Lembrem-se que eu não preciso colocar o sinal negativo. Com isso, eu vou ter que a nossa força é igual. Multiplica aqui 5 com 3, dá 15. Vezes, conserva a base, somos expoentes, 5 mais menos 6. E aí nós teremos a nossa força igual a 15 vezes 10 elevado a menos 1. Como o expoente é menos 1, a vírgula anda uma casa aqui para a esquerda. Então, a nossa força é igual a 1,5 newton. Então, a força é igual a 1,5 newtons. E está respondida a nossa questão. Vamos para mais um exemplo também, para que a gente não tenha nenhum problema na hora de resolver questões. O exemplo 4 diz o seguinte: 6 vezes 10 elevado à quinta, newton por coulomb, determine a intensidade, direção e sentido da carga, que no caso é menos 3, colocada no ponto P. Bom, gente, observa que o ponto P está indo para a esquerda. Bom, se ele está indo para a esquerda, então aqui ó, é negativo. A direção do ponto é em direção ao negativo. E o outro lado aqui será positivo. Com isso, vamos colocar aqui a nossa carga e observar que a nossa carga ela é negativa, é menos 3 microcoulomb. E aí o que vai acontecer? O negativo vai no sentido positivo, vai para o positivo, não é isso? Então, este é o nosso sentido. Com isso, nós já temos duas coisas na nossa questão. Nós já temos a direção, que continua sendo horizontal, não é isso? Horizontal. E o nosso sentido, que é, olha lá, ele está saindo aqui da direita e está indo para a esquerda. Então, é da direita para a esquerda. E falta, então, a nossa força. A nossa força vai ser igual a o campo elétrico vezes a carga. Então, a força é igual a 6 vezes 10 elevado à quinta, vezes menos 3, né, que eu não preciso colocar o menos, 3 vezes 10 elevado a menos 6, porque é microcoulomb. Então, para transformar em coulomb, multiplica por 10 elevado a menos 6. Com isso, nós vamos ter que a força é igual a, posso pegar aqui, ó, 6 vezes 3, 18, vezes 10 elevado, conserva a base e soma os expoentes. Então, a nossa força é igual a 18 vezes 10 elevado a menos 1. Então, menos 1, a vírgula volta a uma casa. F é igual a 1,8 newtons. Então, agora conseguimos a nossa força, 1,8 newtons. Terminamos a nossa questão. Pessoal, espero ter te ajudado. Faça a sua inscrição, deixe o seu like, eu quero te deixar aquele abraço e até a próxima!